uma vez eu quero saudar os meus amados irmãos com a paz do Senhor Jesus. Eu quero falar para os meus amados irmãos o seguinte: nós podemos acreditar em qualquer coisa que nós decidirmos acreditar, mas nós precisamos entender o seguinte: o Senhor Deus, o Senhor Jesus, ele tem compromisso com as suas verdades, com a sua palavra. Ele, o Senhor Jesus, se definiu assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém virá ao Pai senão por mim, pela a verdade de Deus. Então, honestamente, eu tenho percebido algumas inocências de irmãos que, por alguma razão, não têm percebido que eles não estão firmados nessa verdade, como, por exemplo, pessoas acreditam que essa pandemia, que essa doença é da vontade de Deus, é um castigo de Deus, e não é assim. E essas pessoas usam aquela passagem que diz assim: porque não cai uma folha de uma árvore se não for da vontade de Deus. O que Deus está dizendo ali é que ele tem o controle, caso o inimigo queira desacatar, desrespeitar as autoridades daqueles que Deus constituiu, entrar no território. Então, neste caso, Deus tem o controle, que é aquilo que ele disse lá em Isaías 53, verso 17. Ele fez o ferro, fez o ferreiro, fez o fogo, mas o ferreiro tem a inteligência de forjar uma arma e usar essa arma contra os protegidos do Senhor. Então, nesse caso, toda a ferramenta preparada contra vós, em juízo vós as condenará. Inclusive é lá que está falando, Deus está falando: se porventura alguma coisa se levantar contra vós, saiba, não provém de mim, porque assim nós sabemos que se trata do inimigo. Porque dura coisa a gente acreditar que o inimigo que nos está atacando é o nosso Pai, é o nosso Deus bondoso. Então, neste caso, nós ficaria paralisado, porque nós não sabia que quem estava nos atacando seria o nosso Pai, ou disfarçado de um inimigo, ou inimigo. Então, claro que Deus não usaria as ferramentas do inimigo para nos confundir. A palavra de Deus é sim, sim, não, não. O Senhor Jesus só veio para dar vida, e vida com abundância, e o diabo só veio para matar, roubar e destruir. Outras pessoas têm falado o seguinte, que lá no caso do Egito, quando Deus mandou as pragas, Deus ordenou através de Moisés para o povo ficar em casa. Então o povo obedeceu, e que por isso as pragas não chegaram. As pessoas fazendo essa comparação, que esse comando que está vindo das autoridades naturais corresponde àquela de Moisés. Não, senhor. Nós temos que ouvir a palavra de Deus e aquelas pessoas que Deus designou para esse fim, porque essas pessoas falam em nome de Deus. Então há uma diferença muito grande. A maioria dessas ordens, ela vem de pessoas que não têm fé, que não têm uma base de fé, e então estão orientando as pessoas a seguir o medo. E nós não devemos seguir o medo. Deus não nos deu um espírito de medo. Eu repito mais uma vez: tudo que nós devemos fazer para facilitar as administrações, para impedir assim o avanço dessa doença, nós iremos fazer como pessoas sociais. Nós devemos sempre estar colaborando para o bem comum, não ouvindo medo, não que as autoridades naturais correspondem àquela mesma ordem que Deus deu a Moisés. Não é assim, não vamos ser inocentes em entender dessa forma assim, porque não é isso que a palavra de Deus está falando. Então, nós não devemos ouvir o medo. Mais uma vez, eu estou apenas repetindo o que a ciência já disse. A ciência comprova que quando uma pessoa está apavorada com medo, todos os anticorpos dela trava, a defesa dela trava, abrindo porta assim para o mal entrar e fazer o que ele quiser. Enquanto que a palavra de Deus afirma que se o valente guardar a casa, em segurança estão todos os bens do interior da casa. A palavra de Deus ainda afirma também que nós não devemos ouvir o medo. Deus não nos deu o espírito de medo. Repito, se nós tiver que fechar a igreja, se nós tiver que fazer alguma coisa, é porque nós entendemos que as pessoas comuns, elas não têm a mesma fé, e a gente faz porque a gente também é um ser social. Mas no que diz respeito à fé, nós temos que firmar na palavra. Praga nenhuma pode chegar em nossa casa. Essa é a verdade de Deus. É isso que nós temos que acreditar. Eis aí eu vos dei poder para pisar serpente, escorpião, cobra venenosa e toda a força do mal, e nada absolutamente fará dano algum. Nunca foi da vontade de Deus enviar essas enfermidades, nunca foi da vontade de Deus
que o homem ficasse enfermo, muito pelo contrário, quando o povo saiu do Egito, está lá em Salmo 107, no verso 37, porque Deus tirou o povo do Egito com ouro e com prata e com honra, e dentre aquelas tribos não havia um enfermo sequer, um inválido sequer. Se o sangue de um cordeiro do passado, que apontava para Jesus, for o suficiente para, no umbral da porta, o anjo da morte não entrar, imagine hoje o poder que há em o nome do Senhor Jesus e do sangue do Senhor Jesus. Nós estamos guardados, viu, povo? Então fique com essa palavra, não abra mão, é nesse momento que nós devemos se firmar na fé. Então, lembrando, Deus tem compromisso com as suas verdades. Então tenha cuidado para que aquilo que você acredita não esteja firmado na verdade, porque neste caso você não está forjado, amparado, você não terá vida e não terá força para atravessar ileso esse momento. Valeu? Então é isso aí. Fique com essa mensagem, fique todos com o Senhor Jesus.